Eu só queria uma carona, mas quando entrei naquele carro, não sabia que estava cruzando a linha entre o desejo e o perigo. Ele não me ofereceu apenas um caminho até em casa. Ele me ofereceu uma proposta que mudaria tudo. E o pior, eu aceitei. Tinha sido um dia interminável, daqueles em que cada minuto pesa como chumbo nas costas e cada respiração parece um esforço consciente. Reuniões sem sentido, olhares vazios no elevador, conversas que não dizem nada. Tudo o que eu queria era chegar em casa, trancar a porta, tirar os sapatos e finalmente soltar o ar preso na garganta. Mas a chuva caía grossa, transformando a cidade em um labirinto de reflexos distorcidos e asfalto escorregadio. Eu já estava resignada a esperar um ônibus que nunca viria, dividindo a frustração com estranhos igualmente encharcados, quando vi o farol do carro se aproximando devagar. Não era uma aproximação normal. Era calculada, quase predatória, como se ele estivesse me caçando. Era ele, aquele homem que eu via de vez em quando no trabalho, no elevador, no café da manhã do prédio. Sempre olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Sorrisos que escondiam algo que eu não conseguia decifrar, mas que fazia meu estômago revirar. Ele era do tipo que você nota e tenta não notar de volta, porque alguma coisa nele gritava perigo disfarçado de charme. Alto, ombros largos, mãos fortes. Aquele jeito de andar confiante que beirava a arrogância, mas nunca a ultrapassava. A voz grave que cortava qualquer conversa. Nunca tínhamos trocado mais do que palavras educadas. Até aquela noite, quando ele abaixou o vidro e disse, com uma calma perturbadora que fez minha pele arrepiar: "Quer uma carona?" Eu deveria ter dito não. Deveria ter sentido o alerta frio subindo pela espinha. Aquele instinto primitivo que grita quando algo está errado. Mas a chuva estava encharcando minha roupa, grudando o tecido fino na pele, e a exaustão nublou qualquer bom senso que eu ainda tinha. Abri a porta. O cheiro dele me envolveu antes de qualquer palavra, antes mesmo de eu conseguir pensar. Perfume amadeirado misturado com couro novo e algo mais. Algo animalesco que eu não conseguia nomear, mas que fazia meu corpo inteiro ficar em alerta. Sentei. Fechei a porta. O clique soou alto demais, definitivo demais, como uma armadilha se fechando ao redor de mim. Se você já sentiu isso, se já entrou em um carro e percebeu que a atmosfera mudou no segundo em que a porta fechou, deixa um like agora. Porque o que vem a seguir é exatamente o que você está imaginando, só que pior. A conversa começou normal. Trânsito, clima, as amenidades vazias que preenchem o silêncio entre quase estranhos. Eu respondia no piloto automático, mas toda a minha atenção estava nas mãos dele no volante. Mãos grandes, dedos longos que marcavam um ritmo lento, quase sensual sobre o couro. De vez em quando eu pegava o olhar dele deslizando das minhas pernas molhadas, onde a saia tinha subido alguns centímetros, até a minha boca. E ele não desviava rápido. Ele segurava o olhar tempo suficiente para que eu soubesse que era intencional. A chuva batia no para-brisa, com uma insistência quase hipnótica, e o som do limpador cortava o silêncio sempre que a conversa morria. O aquecedor estava ligado, transformando o ar dentro do carro em algo denso, quente, carregado de uma tensão que nenhum de nós ousava nomear. Eu senti minha pele esquentar, uma onda de calor subindo do peito até o rosto, e não tinha nada a ver com a temperatura do ambiente. Foi quando ele errou o caminho, não de forma óbvia, só o suficiente para que eu percebesse. Uma rua a mais, um retorno desnecessário, um semáforo que ele podia ter evitado se quisesse realmente me levar direto para casa. "Não é por aqui", comentei, tentando soar casual, mas minha voz saiu rouca, traindo o quanto meu corpo estava reagindo à proximidade dele. Ele sorriu de canto, sem desviar os olhos da estrada, e aquele sorriso era perigoso. "Eu sei, mas sinceramente não estou com tanta pressa de te deixar em casa." E senti um calor explodir no peito, misturado com um alerta que eu deveria ter ouvido, mas que escolhi ignorar. A chuva batia mais forte agora, isolando completamente o mundo lá fora. Por dentro, o ar estava denso, íntimo demais para dois quase estranhos, dividindo um espaço tão pequeno, tão carregado de intenções não ditas. "E por quê?" perguntei,
virando levemente o corpo na direção dele, cruzando as pernas de um jeito que eu sabia que ele notaria. Ele respirou fundo, como quem decide atravessar uma linha invisível e não volta mais. Porque cansei de te ver de longe, de te encontrar por acaso e fingir que é coincidência. Porque, para ser honesto, essa carona é só a desculpa mais aceitável que eu encontrei para ter você aqui, perto o suficiente para eu parar de imaginar e finalmente sentir. Meu corpo inteiro reagiu antes da minha mente processar o peso daquelas palavras. Um arrepio percorreu minha espinha, descendo devagar até a base das costas. Meu coração acelerou de um jeito que não acontecia há tanto tempo que eu nem lembrava mais como era essa sensação. O silêncio que se seguiu foi cheio de coisas que eu não sabia se devia dizer, mas que meu corpo gritava em cada respiração presa, em cada batida descompassada do coração. Eu podia sentir os olhos dele me procurando de lado, medindo cada microexpressão, cada movimento involuntário, cada sinal de que eu estava tão afetada quanto ele. Então é isso, respondi, com um meio sorriso que tentava esconder o quanto eu estava completamente desarmada. Você oferece caronas por aí até alguém dizer sim? Não. Dessa vez, ele virou o rosto completamente e sustentou meu olhar de um jeito que me fez esquecer como se respira. Eu ofereci para você. Só para você. O carro parou em um sinal vermelho que parecia durar uma eternidade. Lá fora, tudo era reflexo e escuridão. Aqui dentro, só o barulho do meu coração acelerado, da chuva tentando atravessar o vidro e da respiração dele ficando cada vez mais próxima, mais audível, mais real. A mão dele deixou o volante por um instante e pousou devagar no encosto do banco, milímetros do meu ombro, sem encostar, mas tão perto que eu sentia o calor irradiando da pele dele como se fosse fogo. A proximidade queimava mais do que qualquer toque direto alguma vez queimou. Escreve nos comentários de onde você está assistindo isso. Quero saber se essa história chegou até você. Eu deveria ter recuado. Deveria ter mudado de assunto, feito uma piada, pedido para ele me deixar na esquina e fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Mas em vez disso, inclinei levemente a cabeça para trás, encostando de leve nos dedos dele, e ouvi um suspiro baixo escapar da boca dele. Era quase imperceptível, mas me atingiu como uma onda quebrando contra as pedras. Você sabe que eu posso simplesmente agradecer a carona e fingir que essa conversa nunca aconteceu, né? Soltei, tentando recuperar algum controle da situação, mas minha voz traiu o quanto eu estava longe. Muito longe de querer isso. Ele inclinou levemente a cabeça, e dessa vez a mão dele deslizou até tocar de leve o meu ombro nu, onde a blusa tinha escorregado com a chuva. O toque foi mínimo, só a ponta dos dedos, mas senti como se ele tivesse acendido um fósforo direto na minha pele. Sei, mas também sei que tem uma parte de você que está tão cansada de caronas quanto eu. O jeito como ele disse, caronas, me atingiu em cheio, como se tivesse arrancado cada página do meu diário secreto e lido em voz alta. Quantas vezes eu tinha aceitado pouco? Quantas vezes me encaixei no que era conveniente? Me contentei com o mínimo para não pedir demais ou estragar o clima. E ele sabia. Eu vi nos olhos escuros dele que ele sabia de tudo. E qual é exatamente a sua proposta? Perguntei, dessa vez sem disfarçar nada, virando completamente o corpo na direção dele, deixando que ele visse o quanto eu estava interessada, o quanto eu queria ouvir o que viria a seguir. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, soltou o cinto de segurança com um clique deliberado, lento, cheio de intenção, e aproximou o corpo alguns centímetros. Era o suficiente para que eu sentisse o calor dele invadir completamente o espaço entre nós. O perfume ficou mais intenso, mais intoxicante, misturado com algo que eu só conseguia descrever como puro desejo contido prestes a explodir. Meu corpo inclinou na direção dele como se estivesse respondendo a um ímã invisível. Eu senti minha respiração falhar, quando ele levantou a mão e, com uma lentidão quase cruel, afastou uma mecha de cabelo molhado do meu rosto. Os dedos dele roçaram de leve na minha bochecha, descendo devagar até o maxilar, e pararam ali, segurando meu rosto com uma delicadeza que contrastava violentamente com a intensidade feral do olhar. Simples, murmurou, com a voz mais baixa,
quase um sussurro rouco que reverberou dentro do meu peito e desceu até o fundo do estômago. Parar de fazer de conta que isso aqui é só uma carona. Eu não quero ser o cara que te deixa na porta de casa e desaparece. Eu quero ser o cara que você chama quando não quer só chegar, mas ter para onde voltar. O cara que conhece cada suspiro, cada limite, cada desejo secreto que você esconde atrás desse sorriso educado e dessa pose de está tudo bem. A honestidade crua, nua, sem filtro das palavras dele, me desarmou mais do que qualquer frase ensaiada ou jogo de sedução barato. Havia um picante ali, sim, visceral e impossível de ignorar no olhar penetrante, na proximidade perigosa, no jeito como a respiração dos dois se misturava em um espaço mínimo e carregado. Mas havia também um convite muito mais perigoso do que qualquer toque físico. Sair da superfície confortável, entrar num lugar onde não dava mais para fingir que nada estava acontecendo, onde cada toque seria intencional e cada palavra uma escolha consciente e irreversível. Eu poderia ter rido. Poderia ter diminuído o peso da frase com uma piada, dito que ele estava exagerando ou sendo intenso demais para uma simples carona. Em vez disso, fiz algo que surpreendeu a nós dois. Deslizei os dedos devagar, muito devagar, até encostar na mão dele que ainda segurava meu rosto, e entrelacei nossos dedos como se estivesse apenas esperando a permissão que eu mesma acabava de me dar. Ele apertou minha mão com uma força controlada, comedida, como quem segura algo precioso, mas extremamente perigoso que pode explodir a qualquer momento. Então vamos combinar uma coisa, sussurrei, sem desviar os olhos dos dele nem por um segundo, sentindo meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza absoluta que ele conseguia ouvir cada batida. Se eu disser sim, não tem volta para a zona da carona. Não tem mais fingir que é casual, que é só conveniência ou gentileza. Eu não aceito mais migalhas emocionais. Eu não entrei nesse carro pensando em migalhas, ele respondeu, aproximando o rosto do meu até que eu pudesse sentir o calor da boca dele a milímetros da minha, a respiração quente roçando meus lábios sem tocá-los ainda. Eu entrei pensando em te dar tudo que você sempre mereceu e nunca teve coragem de pedir. O sinal ficou verde. Um carro atrás buzinou, impaciente, quebrando o transe por um segundo, mas nenhum de nós se mexeu. Ele continuou ali, segurando meu rosto com uma mão e minha mão com a outra, olhando para mim como se estivesse lendo cada pensamento escondido, cada medo enterrado, cada desejo que eu nunca confessei em voz alta. E eu, pela primeira vez em tanto tempo, não fugi, não diminuí o que sentia, não fingi que era menos intensa do que realmente sou. Então me leva, sussurrei, e a frase tinha 2 significados claros, e ele sabia perfeitamente disso. Ele sorriu. Foi um sorriso lento, perigoso, carregado de promessas que eu sabia que ele ia cumprir uma por uma. Soltou meu rosto devagar, voltou para o volante e pisou no acelerador com uma decisão que não deixava dúvidas. Mas dessa vez, o caminho não importava mais. O destino tinha mudado completamente no exato segundo em que eu aceitei a proposta. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de aceitar migalhas e começar a exigir o que merece. Não vou te dizer exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes, nem para onde aquele carro foi, nem o que aconteceu quando ele finalmente parou em algum lugar escuro e silencioso longe dos olhos da cidade. O que importa é que naquela noite encharcada de chuva e tensão, eu finalmente entendi algo fundamental. Algumas caronas não são sobre o caminho percorrido, mas sobre a coragem brutal de aceitar a proposta que sempre esteve ali, escondida no subtexto perigoso dos olhares demorados, nos ois que duravam 1 segundo a mais do que deveriam, nos sorrisos carregados de intenções não ditas. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu deixei de ser apenas a passageira obediente da minha própria história. Eu assumi o volante do meu desejo mais profundo, parei de aceitar migalhas emocionais disfarçadas de gentileza ou conveniência e finalmente entendi de verdade o que significa ser vista, desejada e escolhida de forma consciente, não por conveniência passageira, mas por intenção pura e crua, porque no final das contas, a diferença entre uma carona e uma proposta é brutalmente simples, mas devastadoramente profunda. Uma te leva até a porta e te deixa ali, sozinha, na calçada fria. A outra te convida a entrar, tirar os sapatos,
soltar o cabelo e nunca mais querer sair daquele lugar onde você finalmente se sente em casa.